estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 23 tem como objeto de conhecimento a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, e o detalhamento, lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Vamos então à nossa aula. Então, turma, nesta aula nós vamos compreender como se formaram as monarquias centralizadas. Nós vamos entender a lógica, como se organizaram essas monarquias. Quais são as etapas para esta centralização? Vamos observar aqui o texto. A partir do século XII, diversas áreas da Europa deram início ao desenvolvimento dos estados modernos. E aqui nós temos informações muito importantes. Que informações são essas? Nós temos aqui, a partir do século XII, e esse período é muito importante, presta atenção no que a professora está falando. Não estamos dizendo que a partir do século XII apareceram aqui essas monarquias já centralizadas. Não. A partir deste século vão ocorrer diversas mudanças que vão fazer com que as monarquias passem a se centralizar nos períodos posteriores. Então, vamos explicar esse período aqui nessa linha do tempo. Então, vamos observar aqui. O século XII está inserido num período compreendido na Idade Média. Que período é esse? Vamos entender. A Idade Média é um período que inicia no século XV e vai até inicia aqui no século V e vai até o século XV. É um período de 1000 anos. A gente vai colocar aqui, chamar esse período de Idade Média, correto? Então, temos aqui esse período. No entanto, como ele é um período muito grande e aconteceram aqui vários eventos, para a gente organizar esses eventos, nós o dividimos em duas fases. Esse período a gente vai chamar, esse período inicial, que compreende entre o século V e o século X, nós vamos chamar esse período de Alta Idade Média. Então, do século XI até o século XV, a gente chama de Baixa Idade Média. E os eventos que nós vamos observar nesta aula ocorreram neste período aqui, do século XI ao século XV. E a partir aqui do século XII, inserido na chamada Baixa Idade Média, voltando para o nosso texto, diversas áreas da Europa deram início ao desenvolvimento dos estados modernos. Continuando o nosso texto, esta transformação ela estava associada a uma série de mudanças sociais, econômicas, culturais que ocorreram na época. Então, a gente trouxe aqui esse mapa político, que é o mapa atual do continente europeu. A gente pode observar como estão dispostos geográfica e politicamente os países da Europa na atualidade. Quando a gente fala que a partir do século XII se formaram os estados modernos, não pensem que eles se formaram tal qual estão aqui. Correto? Porque não só na história, bem como em outras áreas, em outras ciências, as coisas como elas estão dispostas, elas passaram por um período longo, passaram por várias etapas. Você, por exemplo, para você chegar na altura que você está, na idade em que você está, você passou por várias etapas de desenvolvimento. Então, os estados, os países também passaram por diversas etapas, por várias transformações. Então, vamos ver essas transformações que vão ocorrer a partir do século XII. Na próxima cartela, nós vamos observar que o aumento do comércio vai ser um desses eventos.
esse aumento do comércio a gente observa a partir ali do século XI e XII. Como assim o aumento do comércio? A gente volta aqui. Por quê? A partir do século XI e XII, na Baixa Idade Média, vão ocorrer inovações técnicas na área da agricultura. Essas inovações vão proporcionar um aumento da produção agrícola. Como assim essas inovações técnicas? A gente vai ter a charrua de ferro, que vai substituir a charrua de madeira. Nós vamos ter a rotação trienal de culturas, que vai fazer com que o solo ele tenha mais nutrientes, descanse mais e produza mais alimentos. E essas inovações vão gerar cada vez mais produtos em cada período de produção. Então, se eu tenho mais produção, essa produção vai gerar um excedente agrícola. O que é um excedente? Excedente é aquilo que sobra, é aquilo que eu tenho a mais. Uma das características do sistema feudal, que foi um sistema que predominou durante a Idade Média, é que ele era um sistema de subsistência. A economia do sistema feudal, ela era de subsistência, era uma economia amonetária. Não havia quase circulação de moedas. Então, as pessoas produziam aquilo que elas necessitavam para sobreviver. E a circulação de moedas ali não havia porque eles viviam na área rural. Era uma sociedade ruralizada que vivia nos feudos. O feudo era a unidade de produção do feudalismo. Então, sim, vão produzir o necessário para sobreviver. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender o que acontecia. Se eles produziam ali cerca de 10 sacos de trigo, 7 sacos de trigo ficava para o senhor feudal e 3 sacos de trigo ficava para o servo ou para o camponês. Com essas inovações técnicas na agricultura, eles vão ter esse excedente e a partir de agora, eles vão produzir cerca de 15, 18 sacos de trigo. O que vai ser feito com esse excedente? Esses servos, esses camponeses vão começar a levar esse excedente e vão passar a trocar em alguns lugares que vão se transformar em feiras. Essas feiras vão ficar dispostas próximos a fortalezas, próximas a castelos, que eram locais seguros, e vão dar origem ao que vai ser chamado de burgos. Esses burgos, posteriormente, vão dar origem a pequenos núcleos urbanos que vão se tornar as cidades. Então, a gente vai observar aqui no texto que nós vamos ter o crescimento urbano. Então, nós já temos aqui duas transformações, o aumento do comércio e o crescimento urbano. Dentro desse contexto de aumento do comércio e crescimento urbano, vai surgir uma nova classe social. Essa nova classe social nós vamos chamar de burguesia. A burguesia, ela é aquela classe social que vai lidar diretamente com o comércio. Então, ela está ligada numa nova mentalidade. Mentalidade essa que difere da mentalidade medieval, que vigorou, sobretudo, naquela primeira fase da Idade Média, na Alta Idade Média. Que é aquela fase em que a sociedade estava altamente estratificada e a burguesia, ela não condiz com essa nova realidade e ela vai passar a contestar o poder da igreja. A igreja, com aquele pensamento tradicional que pregava a pobreza, que vai pregar ali a avareza, que vai ser contra a luxúria, ela não vai concordar com essas novas práticas e vai começar a acumular desafetos dentro desse novo sistema. Além disso, vai haver a disseminação de ideias humanistas dentro do contexto do renascimento cultural. Nós vamos ter o resgate de ideias greco-romanas, o pensamento humanista racional contra o pensamento tradicional que vigorava durante a Idade Média. E o reforço da autoridade do monarca contra também a influência da igreja. Somado a isso, a gente precisa compreender que todas essas mudanças
que estão acontecendo materialmente vão acontecer no pensamento, que isso é muito importante. Essa mudança de pensamento vai fazer com que se mude a estrutura, a base desse sistema. Mas vamos entender os antecedentes. Como ocorria ali no período da Alta Idade Média? A Europa caracterizou-se pela fragmentação dos poderes político e militar, que passaram a ser exercidos pelos senhores feudais. Então, cada senhor feudal tinha poder político e militar sobre o seu feudo. Ele não mandava no feudo ou nas terras de outro vizinho, de outro senhor feudal. Então, naquela época, em muitos casos, o rei ele era apenas um senhor entre outros. Por isso, seus poderes eram limitados. Então, quando um senhor feudal precisava de apoio político ou militar, ele precisava convocar os seus vassalos, porque naquele período vigorava ali a relação de suzerania e vassalagem. Então, ele tinha que convocar ali os seus súditos, seus vassalos, ou contratar mercenários, porque não havia um exército unificado, não havia um exército nacional. Já na Baixa Idade Média, houve as mudanças no sistema feudal, que propiciaram o surgimento de monarquias centralizadas. Para a gente compreender melhor, nós temos aqui, vamos dizer que temos aqui um mapa de uma região ali da Europa, e cada quadradinho desse se refere a um feudo. Cada feudo desse tem um senhor feudal que manda e governa de acordo com a sua vontade. Cada senhor é um rei, dentre outros. Nenhum manda mais nem menos que o outro. Já a partir da Baixa Idade Média, um rei desses vai começar a governar outros reis e vai passar a aglutinar esses reinos e centralizar o poder para si. É esse sistema que vai começar a surgir nesse período. E aí a gente está falando que mudanças ocorreram na Baixa Idade Média. Bom, a gente vai observar na Baixa Idade Média a crise do século XIV, por exemplo, que foi aquele conjunto de eventos caóticos que aconteceram, né? Um período de grande chuva que vai afetar a produção, vai gerar uma grande fome. Vamos ter a peste negra, que vai dizimar milhares de vítimas na Europa. Vamos ter guerras, a Guerra dos 100 Anos, que vai durar cerca de 116 anos, a guerra entre França e Inglaterra. Vamos ter revoltas camponesas. Então, uma série de eventos que vão ruir com esse sistema feudal. Esses eventos vão acontecer na cidade, vão acontecer também no campo. Então, a mentalidade medieval, que já estava enfraquecida, somado a todos esses eventos, vão fazer com que o sistema feudal entre em declínio e abra margem para essa nova estrutura. E a gente está falando de monarquias centralizadas, que os reis começam a aglutinar pequenos reinos. Mas, afinal de contas, o que são essas monarquias centralizadas? Vamos trazer essa definição. As monarquias centralizadas são sistemas de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um único líder, chamado monarca ou rei. Esse monarca detém grande autoridade sobre o país ou o reino, podendo tomar decisões importantes e exercer controle sobre várias regiões. Então, ele não é mais um rei dentre tantos. Ele é um rei que governa um território, governa de forma que nenhuma autoridade se sobrepõe à dele. Ao contrário de governos onde o poder é dividido entre diferentes líderes locais. Nas monarquias centralizadas, o monarca busca ter mais controle direto sobre o Estado como um todo. Então, ele vai centralizar várias esferas do poder para si. Aí você me pergunta, pode gerar uma dúvida, mas professora, aqui nós temos um líder que governa o nosso país. Qual é a diferença? Vamos estabelecer algumas diferenças aqui. Nós estamos num país, num regime republicano. Vamos
Numa monarquia, o líder é um rei e um monarca. Numa república, nosso chefe de Estado é um presidente. Na monarquia, o monarca governa de forma vitalícia, ou seja, até a morte. Na república, o presidente tem um período de 4 anos, um mandato. Pode ser reeleito por mais 4 anos. Na monarquia, o poder passa de forma hereditária, ou seja, vai passar entre os membros da família. Na república, na eleição, ele pode ser reeleito ou passar para outro candidato, enfim. Na monarquia, não existem outros partidos, não existe a possibilidade de contestação política. Já na república, temos uma pluralidade de partidos. Então, temos aqui diferenças estabelecidas, diferenças bem gritantes, certo? Entendemos essas diferenças, agora vamos ver o que o monarca pode realizar nesse tipo de sistema. Ele pode tomar medidas para fortalecer o governo central, como criar leis comuns para todo o país, ter um exército nacional, estabelecer uma administração centralizada. Essas ações visam unificar o território e diminuir a influência de líderes locais ou nobres em regiões específicas. Então, é dessa forma que o monarca ele vai conseguir se firmar e estabelecer o seu poder nessa monarquia agora, nesse novo modelo a partir da Baixa Idade Média. Mas quais foram as mudanças que ocorreram na Baixa Idade Média para que isso ocorresse? Vamos ver em várias esferas, no âmbito político. A fragmentação do poder, característica do mundo feudal, foi substituída pela concentração do poder político nas mãos do rei, o que levou à formação das monarquias centralizadas. Essa prática evoluiu mais tarde para a estruturação do Estado absolutista da Idade Moderna. Então, na medida em que o sistema feudal estava em ruínas, era uma vantagem política para os nobres, para os reis que estavam ali naquele período vendo a ruína do sistema, se associar a um monarca mais forte que estava ali tentando centralizar. Então, nós temos no âmbito político essa mudança que vai proporcionar essa nova estruturação. Já no âmbito econômico, com o aumento do comércio, a aquisição de riqueza deixou de depender principalmente da posse de terras, porque no período da Idade Média, a riqueza ela estava associada à terra, passando a ser influenciada também pelo acúmulo de moedas de metal. Essas moedas podiam ser guardadas como tesouros, ou utilizadas para realizar trocas por outras mercadorias. No âmbito social, além das transformações nas esferas política e econômica, ocorreram também mudanças na sociedade, notadamente a migração de servos para as cidades, muitos dos quais escapando dos domínios feudais. Esse movimento contribuiu gradualmente para enfraquecer o poder dos senhores feudais, na medida em que eles vão perdendo a sua força de trabalho, que eram os servos. A burguesia, essa nova classe social que surge, ela tem interesse na autoridade do rei. Por que interessa à burguesia essa nova autoridade? Porque o transporte de bens e mercadorias entre as cidades exigia que os comerciantes atravessassem diversos feudos, cada um sob o domínio de um senhor feudal com suas próprias regras e tributações. Diante dessas restrições, a classe burguesa passou a apoiar a concentração de poder nas mãos de um rei. Esse monarca poderia unificar aspectos como moeda, legislação, além de estabelecer um sistema uniforme de pesos e medidas para facilitar as transações comerciais. Então, para a burguesia, era muito interessante ter apenas um monarca com poder centralizado, porque à medida em que eles atravessavam ali a Europa, eles precisavam atravessar diversos feudos,
as propriedades de diversos senhores feudais, e essas propriedades elas eram taxadas com diversas moedas, com diversos tributos diferentes. Então, para eles era interessante apenas um rei, apenas uma tributação e apenas uma moeda. Seria muito mais lucrativo. Por isso, eles vão apoiar uma monarquia centralizada. A nobreza também era interessante, apenas uma autoridade real, porque muitos nobres locais perceberam vantagens na centralização do poder real. Isso lhes proporcionaria uma posição mais estável e favoreceria a manutenção de seus privilégios, uma vez que poderiam se aliar ao rei em troca de benefícios e proteção contra ameaças externas ou revoltas internas. E aos servos? Qual era o interesse dos servos em relação a essa autoridade do rei? Bom, nós estamos aqui no cenário, num feudo, né, onde os servos estão trabalhando. Os servos e camponeses, que constituíam a maior parte da população na Europa medieval, tinham interesses bastante específicos no contexto da formação das monarquias centralizadas. Muitas vezes, eles eram sobrecarregados com tributos e impostos pelos senhores feudais locais. E uma autoridade central, forte, poderia instituir regulamentações para garantir que as cargas tributárias fossem mais justas e equitativas, além de garantir segurança e estabilidade. Então, para eles, a ideia de uma monarquia centralizada traria uma legislação e garantiria que eles não fossem mais explorados pelos senhores feudais. A igreja também tinha interesse nisso. Porque, embora houvesse resistência em alguns momentos, a Igreja Católica, em certos casos, viu vantagens na autoridade do rei. Um monarca forte poderia oferecer apoio à Igreja em troca de legitimidade e alianças. Contudo, houve períodos de conflito, especialmente quando a Igreja buscava preservar sua autonomia e influência. Então, a Igreja ela detinha bastante influência no período medieval, ela viu a sua influência ser contestada ali a partir da Baixa Idade Média, então, para ela é interessante garantir que essa influência se mantivesse. Portanto, é interessante ela se aliar ao rei mais forte para que ela não perdesse o seu status. E ao monarca, é claro, para ele, obviamente, ele próprio tinha grande interesse em consolidar o seu poder, porque isso lhe conferiria controle efetivo sobre o território, permitindo a unificação de leis, impostos e exércitos, fortalecendo assim a sua autoridade. E contando com o suporte de comerciantes e o crescimento do comércio, essas monarquias visavam obter lucros através da comercialização de produtos valiosos, como pedras preciosas, metais, tecidos e especiarias. Além disso, o estabelecimento de novas rotas comerciais entre os continentes resultou numa ampliação dos contatos entre os europeus e diversas comunidades localizadas na África, América e Ásia. E aqui a gente já entra num novo período, que a gente vai chamar aqui das grandes navegações, né? Então, no momento em que essas monarquias se centralizam, e já começam a expandir o seu domínio. E embora o processo de centralização do poder real tenha sido gradual e enfrentado resistências, principalmente da Igreja Católica e de muitos senhores feudais, os monarcas eles conseguiram, ao longo do tempo, impor sua autoridade sobre os habitantes de um território, consolidando assim os chamados estados modernos. Muito bem, vamos rever aqui as diferenças entre as monarquias feudais e as monarquias centralizadas. Nas monarquias feudais, nós temos então o feudo. E nas monarquias nacionais, nós vamos ter um território nacional.
Qual é a diferença? O feudo é a unidade administrativa do sistema feudal. É onde ocorre toda a vida do feudalismo, da Idade Média. Todo o sistema produtivo está estabelecido no feudo. Temos ali o manso senhorial, temos o manso servil, temos o manso comunal e todas essas terras, todo o trabalho produtivo é elaborado pelos servos. A sociedade, ela é uma sociedade estratificada, onde esse trabalho ele é desenvolvido pelos servos. No topo da pirâmide social nós temos o clero e no meio nós temos a nobreza. O território das monarquias nacionais, ele é nacional. Não existe essa divisão. Não existem vários territórios com vários senhores, certo? Outra característica é que nas monarquias feudais o poder ele é descentralizado, enquanto que nas monarquias nacionais o poder é centralizado. Em cada feudo, o senhor feudal tem as suas próprias regras. Existe um poder ali descentralizado. Ele manda, governa naquele seu pedaço de terra, que é dividido entre vários senhores. Como nós falamos, ele é um rei dentre vários. Enquanto que nas monarquias nacionais, nas monarquias centralizadas, esse poder vai ser aglutinado nas mãos de apenas um rei, de apenas um monarca que vai controlar, que vai centralizar esse poder. Outra característica, vamos observar, que existe uma diversidade monetária nas monarquias feudais. Em cada feudo, em cada reino, dentre os vários que existiam, aquele senhor feudal, aquele rei, estabelecia sua própria moeda. Enquanto que nas monarquias nacionais, ele vai estabelecer uma unidade monetária. Vamos ter apenas uma moeda circulando em todo o reino, em toda a área controlada por aquele monarca. Outra característica: existe nas monarquias feudais uma diversidade militar. Então, quando aquele senhor feudal necessita de um apoio militar, de um suporte militar, quando ele é atingido por alguma guerra, precisa de uma proteção, ele chama os seus vassalos ou ele contrata mercenários. Enquanto que nas monarquias nacionais existe uma unidade militar, existe um exército nacional para garantir a segurança do reino. Outra característica que diferencia as monarquias feudais das monarquias nacionais é quanto à diversidade tributária. Cada feudo estabelece suas próprias tributações, vai estabelecer seus próprios impostos, enquanto que nas monarquias nacionais existe uma unidade tributária, correto? Outra característica que vai diferenciar é a diversidade jurídica. De novo, já que eu tenho cada senhor feudal, que se chama de rei, muitos deles, cada rei ali, que vai determinar a sua legislação, eles têm sua diversidade jurídica, eles vão legislar de acordo com a sua vontade. Enquanto que nas monarquias nacionais nós só temos apenas um rei, temos apenas um monarca, e este monarca vai distribuir, vai administrar esse reino e centralizar essa administração na sua pessoa. É claro que ele vai estabelecer membros nessa administração, no entanto, essa administração ela é centralizada, ocorre uma unidade jurídica aqui. Ele vai legislar para todo o reino de forma unitária. Então, estabelecemos todas essas diferenças, nós vimos como se formaram as monarquias centralizadas. Espero que essa dúvida vocês não tenham e nós finalizamos então a nossa aula.